Então agora a gente vai começar com a hanseníase, tá? Só botar para apresentar aqui. Então a hanseníase, ou também chamada de mal de Hansen, é uma doença infecciosa que compromete a pele e os nervos periféricos, tá? Ela é encontrada em outros organismos, porém o hospedeiro natural é o homem. Mas a gente já viu, né, primatas, tatu, que pode também ter a ocorrência do mal de Hansen, a hanseníase. Mas a maioria das vezes o hospedeiro natural, né, é o homem. O contágio ele ocorre de indivíduo para indivíduo, sendo as vias de entrada e de eliminação dos bacilos as áreas lesadas da pele ou de mucosas e as vias respiratórias superiores. Então, tanto transfere, né, por gotículas, né, pelas vias respiratórias, como também a pessoa que tem contato com as úlceras, né, na pele, tem contato com a exudação das úlceras. Então, a hanseníase ela é causada pela Mycobacteria lepra, descoberta por Hansen em 1873, por isso que é chamado também de bacilo de Hansen. O bacilo ele mede de 1 a 8 micrômetros, é gram positivo e álcool ácido resistente. Então, da mesma forma que o Mycobacterium tuberculosis, ele não cora pelo método de gram, por conta dessa característica álcool ácido resistente, ele só cora pelos métodos de Wade ou Zionissen com a carbofucsina, né, que é o corante vermelho. Possuem uma parede celular formada por membrana dupla, sendo a membrana mais externa espessa, composta de proteoglicanos, a lipoarabinomanana, que é o LAN, tá? E esse glicolipídio fenólico 1, que é o PGL1, ligado a dois outros componentes, que é o fenol de micocerosil fitiocerol e a ácidos micólicos. Então, eles três estão sempre ligados juntos, formando o que a gente chama de trissacarídeo imunogênico. Por que se chama assim, né, esse trissacarídeo imunogênico? Porque é ele que é o principal desencadeador da nossa resposta imune, tá? Vai ser o alvo dos anticorpos e está envolvido também na penetração e na sobrevivência nos macrófagos. Então é ele que é capaz de entrar dentro dos macrófagos e evadir a formação do fagolisossomo. Da mesma forma lá na tuberculose, o mecanismo de ação do Mycobacterium lepra é a mesma coisa do mecanismo de ação do Mycobacterium tuberculose. Então ele entra lá principalmente através da ação desse trissacarídeo imunogênico que confere a ele essa capacidade de evasão do sistema imune. Já a membrana interna vai ser composta por lipopolissacarídeos, tá? Então, esse antígeno trissacarídeo imunogênico é supressor da resposta das células T e da produção do interferon gama, além de modular a produção do fator de necrose tumoral alfa por monócitos in vitro, estando, portanto, envolvido na patogênese da doença. A hanseníase, da mesma forma do que a tuberculose, a maioria das pessoas ela consegue combater quando ela tem um contato. Um sistema imune, um indivíduo imunocompetente, ele consegue combater diretamente esse bacilo. Eu comi, aí ficou pronto, uma coisinha assim na garganta. O bacilo, ele consegue ser combatido diretamente. Mas quando o indivíduo ele tem algum problema no seu sistema imune, é que ele vai desenvolver a doença, certo? O genoma do bacilo, ele tem grande número de genes inativos, o que demonstra que houve uma atenuação evolutiva dessa espécie, tá? Porque ele era muito mais virulento, muito mais patogênico há evoluções atrás. Hoje, quando a gente faz o estudo genético, a gente vê que tem vários, né, metilados, silenciados. Então, ao longo da evolução, ele foi inativado. Por isso que antigamente, né, que a gente vê muito, quando a gente vê as histórias aí, sei lá, medievais, né, e tal, as pessoas com a lepra, né? Que essa doença, né, a hanseníase, nada mais é do que a lepra. E ela era a lepra, a forma que é a mais grave, a virchoviana, porque ele ainda tinha esses genes mais virulentos, mais patogênicos, tá? E à medida que ele foi evoluindo, ele foi perdendo esses genes. Além disso, né, a maioria das pessoas, ela é resistente, ou seja, ela tem um sistema imune capaz de responder a esse bacilo, por conta que a maioria das pessoas possui como característica o HLA-DR3, né, o complexo de histocompatibilidade desse tipo em específico. As pessoas que normalmente manifestam a doença da hanseníase,
elas não possuem esse complexo de histocompatibilidade do tipo DR3. É outro tipo de complexo, né? Que ele coloca lá no livro e eu esqueci a sigla agora, mas é o HLA, não sei o que, Q1, né? Que é o outro tipo de complexo de histocompatibilidade, que parece que dá uma enfraquecida na resposta das células T, né? No processo de interação, na apresentação de antígenos, e a pessoa não é tão eficaz na resposta, no combate a esse bacilo. O HLA é o complexo de histocompatibilidade. É a mesma coisa do MHC. Do MHC, tu lembra? O MHC não é aquele que faz a apresentação, né, aos linfócitos. Pronto, é a mesma coisa. Aí a gente tem os polimorfismos, né, são genes altamente polimórficos. Aquelas pessoas que têm um polimorfismo do tipo DR3, elas são mais imunocompetentes a essa doença, enquanto os que não têm são menos imunocompetentes a essa doença, certo? Está relacionado à síntese do complexo de histocompatibilidade, o MHC, de classe 2, no caso dos linfócitos TCD4. Mas nos humanos a gente também não chama de MHC, não. A gente chama principalmente de HLA. Mas seria isso. Seria isso que você está colocando. Pronto. Não, usa, mas... Não, mas usa, porque nos livros eles não botam MHC, né? Eles não vão dizer, o MHC DR3, eles botam aí o HLA, porque é quando eles conseguem fazer a nomenclatura dos polimorfismos. Porque como a diferenciação entre os MHCs, né, tá mais nas variações genéticas que tem entre os indivíduos, então fica mais fácil você fazer a associação direta com o gene, né, o HLA DR3, o HLA não sei o que, Q1, que é o que é mais imunossuscetível. Aí nos livros a gente só encontra HLA, raramente a gente vê MHC, quando não é um livro de imunologia, né, que tá falando especificamente da resposta imune. Então tem aí, né, houve essa atenuação evolutiva dos bacilos, a maioria das pessoas ela é resistente por conta da presença... Oi? Pode também, o MHC também pode ser chamado de HLA, que é a proteína em si, né, que é o próprio receptorzinho lá que apresenta o antígeno diretamente. Também pode ser chamado assim, viu? Então, além disso, a gente tem, né, essa resistência devido principalmente à presença desse HLA-DR3 na maioria das pessoas. Consequentemente, quando o indivíduo ele é imunocompetente, ou seja, ele consegue sintetizar uma resposta de células T eficaz contra esse bacilo, ele, quando realiza um teste para detectar a resposta, a mesma coisa que a gente viu lá no teste de Mantoux, no teste da tuberculina, quando o indivíduo ele é imunocompetente, ele vai sintetizar as células T ativas, né? Essas células T ativas, elas vão responder no teste, formando, né, lá a pápulazinha com processo inflamatório. Então, esse é um teste de Mantoux positivo. No caso da hanseníase, é a mesma coisa. Se utiliza uma proteína do bacilo de Hansen, coloca lá, se o indivíduo ele tiver as célulazinhas T lá respondendo, ele vai ser o teste, no caso da hanseníase, é chamado de Mitsuda. Então, o teste de Mitsuda ele vai ser positivo, porque o indivíduo ele está sintetizando as células T eficazes ali no combate àquele bacilo. Se der negativo, é porque o indivíduo ele não está imunocompetente, né? Ele não está sintetizando as células T para responder àquele bacilo.
Então, mas a virulência ela se mantém em células nervosas e em outras de indivíduos suscetíveis, né? Obviamente, a maioria dos indivíduos vai ser resistente por conta da presença desse gene, mas a gente tem uma susceptibilidade maior nas células nervosas, apesar da presença desse gene, e obviamente tem alguns indivíduos que não têm essa resistência, né? Não tem essa característica de resistência. Então, as variações normais que existem de um indivíduo para outro. Mas a maioria se enquadra aqui, né? Resistente. Então, como o contato humano é a forma de contágio, quanto mais íntimo e prolongado, maior a possibilidade de se adquirir a infecção. O período de incubação é de 2 a 5 anos e o de replicação é de 14 a 20 dias. Por que o período de incubação ele é tão longo, né? Porque o bacilo ele não consegue se proliferar em uma velocidade elevada. Enquanto a Escherichia coli se replica a cada 24 horas, é quase uma proliferação exponencial, no caso do bacilo de Hansen não, ele leva de 14 a 20 dias para se replicar. E aí você obviamente vai pensar, se ele leva de 14 a 20 dias, o meu sistema imune, eu tenho um bacilo, ele levou 20 dias para se replicar, a probabilidade do meu sistema imune já ter ido lá e destruído esse primeiro bacilo é muito grande, né? Então fica mais fácil do nosso sistema imune ir combatendo por esse lento processo de replicação desse bacilo, né? Então, o indivíduo, para ele manifestar qualquer forma da doença, normalmente ele leva aí de 2 a 5 anos de incubação do micro-organismo, ok? Então, apesar da alta infectividade, a virulência e a patogenicidade são baixas, justamente por conta do que eu acabei de falar, né? Alguns genes de virulência e patogenicidade inativados e a maioria das pessoas são resistentes. Por isso, a maioria das pessoas eliminam o bacilo antes que se possa desenvolver a doença. Mesma coisa da tuberculose. Infecção não é sinônimo de doença, né? O mecanismo de ação, né, vai ser o mesmo da tuberculose, tá? Os macrófagos que conseguem realizar a degradação do Mycobacterium leprae, né, ou bacilo de Hansen, vão secretar interleucina 12, porque reconhecem ali que é uma infecção bacteriana, vão apresentar os antígenos dessa bactéria que ele degradou aos linfócitos TCD4 e devido à presença da interleucina 12, vão fazer com que ele se diferencie no perfil TH1. Se é um linfócito do perfil TH1, ele vai secretar o interferon gama. Esse interferon gama é o quê? É um ativador e um capacitor de macrófagos. Esses macrófagos que antes não estavam funcionando, né? Eles vão começar a funcionar e vão secretar o fator de necrose tumoral alfa, mais interleucina 12 para ativar mais linfócito T e assim aumentando o processo de resposta. Vão secretar, né, as espécies reativas de oxigênio, desencadear o processo inflamatório, tá? Que vai favorecer o quê? A inflamação granulomatosa. O mecanismo de resposta ao bacilo de Hansen é o mesmo mecanismo de resposta que a gente viu para o bacilo da tuberculose, tá? Ou bacilo de Koch. Ok? Então, todo aquele mecanismo lá que a gente viu, eu não vou falar de novo, né? Porque é exatamente a mesma coisa, mas chega lá, 80% dos macrófagos não conseguem fundir o fagossomo com o lisossomo, mas 20% estão conseguindo e aí vão secretar interleucina 12, vão fazer a apresentação, ativar os linfócitos T que secretam interferon gama e a partir da secreção do interferon gama é que a gente consegue capacitar aqueles macrófagos que não estavam funcionando e aí desencadear a inflamação granulomatosa, que é quem contém esses bacilos de Hansen, ok? Então, isso é que vai desempenhar uma resposta eficaz ao bacilo de Hansen, e aí a gente pode ter as formas amenas da doença e não contagiosas quando a gente consegue fazer essa contenção, né? Quando esse processo, essa resposta imune, ela é eficaz. Aí a gente tem as formas amenas e não contagiosas. Pronto, prendeu aqui na minha cara, não, filho? Algumas vezes, em vez de se ativarem os linfócitos T, CD4, né? No caso da hanseníase, a gente tem a ativação dos linfócitos T, CD8. E aí, se eu tô ativando os linfócitos T, CD8, eles passam a secretar interleucina 4. A interleucina 4, ela faz com que linfócitos T, CD4 se diferenciem em que perfil? No perfil TH2. O perfil TH2, ele é eficaz no combate a
parasitoses, né, especialmente verminoses ou processos alérgicos. Ele não é eficaz contra processos infecciosos causados por bactérias ou vírus. Ele não vai desencadear a secreção do interferon gama, que vai capacitar os macrófagos, certo? Além disso, né, também vai secretar interleucina 10, e a interleucina 10, em vez de fazer com que os macrófagos sejam otimizados e capacitados como interferon gama, ele faz o contrário, ele suprime a ativação macrofágica. Com isso, se eu não tenho essa resposta eficaz a esses bacilos de Hansen, vai permitir a proliferação deles, isso vai gerar uma resposta não eficaz ao bacilo, e é aí que eu tenho as formas graves da doença e contagiosas, tá? Na forma amena, a gente não tem contágio, e na forma grave, a gente tem contágio entre os indivíduos. Então, o mecanismo de resposta, quando o sistema imune está eficaz no bacilo para a hanseníase, né, é o mesmo da tuberculose. Aqui, se ativou no perfil TH1, vai fazer com que haja a secreção do interferon gama, que capacita os macrófagos a desencadear a inflamação granulomatosa e conter a doença. Algumas vezes não se sabe ainda qual é o motivo, tá? E em vez de se ativar os linfócitos T auxiliares, né, do perfil CD4, se ativa os linfócitos T citotóxicos. E esses linfócitos T citotóxicos ativados começam a secretar interleucina 4, que fazem com que aqueles linfócitos T que estão sendo apresentados, que poderiam vir a ser ativados e se diferenciar no perfil TH1, não sejam, porque em vez de estar se secretando a interleucina 12, que é quem favorece a diferenciação no perfil TH1, está se secretando a interleucina 4. E a interleucina 4, por mais que eles sejam ativados pela apresentação de antígenos, faz com que esses linfócitos T auxiliares sejam no perfil TH2, que não tem eficácia no combate a uma infecção por vírus ou bactéria. Aqui a interleucina 10 também contribui mais ainda para que essa resposta seja ineficaz, porque ela suprime a ativação macrofágica, ou seja, os macrófagos vão continuar incapacitados e a grande maioria, mais de 80%, vai continuar fazendo a fagocitose do bacilo de Hansen, mas quando chegar lá dentro do macrófago não vai fundir com o lisossoma, então esses bacilos vão continuar se proliferando dentro desses macrófagos, né? Então, esse desvio da ativação dos linfócitos T auxiliares para a ativação de linfócitos T citotóxicos, CD8, pode ser por um defeito no processamento lisossômico macrofágico ou por uma apresentação inadequada, né? Um MHC de classe 2 consegue apresentar para um linfócito T CD8, que em condições normais não deveria acontecer, né? Porque o MHC de classe 2 só apresenta para o CD4 e o de classe 1 é que apresenta para o CD8, então a gente pode ter a ocorrência aqui de uma alteração que faz com que um MHC de classe 2 consiga apresentar para um CD8, ou mesmo por mecanismos de escape do próprio bacilo, que acredita-se ser derivado, né, da presença do LAN e do PGL1, que forma o trissacarídeo imunogênico. Então, parece que essas moléculas aqui também contribuem para que se evada a apresentação do linfócito T auxiliar e acabe se apresentando para o linfócito T citotóxico. Ou mesmo, né, uma baixa concentração de linfócitos T auxiliares, como ocorre na imunodeficiência adquirida, né, em que o alvo principal do HIV serão as células dos linfócitos T auxiliares. Então, pela gente ter a presença dos linfócitos T citotóxicos mais abundantes, né, em maior concentração, acaba acontecendo essa apresentação errada aí para os linfócitos T citotóxicos e eles que são ativados e a resposta que eles ativam... Ai, saúde! A resposta que eles ativam não é eficaz no combate ao bacilo de Hansen, ok? Quando isso acontece, né, essa ativação que não deveria acontecer do linfócito T citotóxico, é que a gente vai ter as formas graves da doença e contagiosas, ok? Quando a gente tem a resposta acontecendo do jeitinho normal, igual a da tuberculose, a gente tem aí somente formas brandas e não contagiosas. Deu para entender? Já que eu não mostrei o mecanismo todinho, porque a gente já viu lá em tuberculose, né? Então, tem uma
classificação, né, da hanseníase. Nos anos 60, Ridley e Joplin propuseram uma classificação espectral da hanseníase. Eles dividiram em estáveis e não instáveis as formas da doença, né? Então, dentro das estáveis, eles colocaram a forma indeterminada, a forma tuberculoide e a forma vichorviana ou lepromatosa. E dentro das instáveis, eles colocaram a tuberculose subpolar, os dimorfos, né, de forma geral, dimorfo tuberculose, dimorfo vichorviano, dimorfo e o vichorviano subpolar. Mas aí, posteriormente, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu uma classificação em duas categorias, que é o que se utiliza, né, mundialmente, essa classificação. Além dessa classificação, né, de Ridley e Joplin, a gente também tem outras várias classificações da hanseníase, mas o que a gente usa principalmente é essa classificação agora da Organização Mundial da Saúde. Então, eles dividiram em duas categorias, pacientes paucibacilares e pacientes multibacilares, tá? Então, os pacientes paucibacilares são aqueles que têm uma resposta imune competente, eficaz. Então, se ele tem uma resposta imune eficaz, ele está sintetizando células T do perfil TH1 que vão aí capacitar os macrófagos, né? Então, ele tem células T ativas funcionando no combate ao bacilo de Hansen. Se ele tem células T ativas, se eu fizer o teste de Mitsuda nele, eu vou detectar essas células T ativas, então ele vai dar um teste Mitsuda positivo, ok? Além disso, também se avalia o índice baciloscópico, que é o que? A concentração de bacilos no indivíduo, né? Faz ali uma biópsia do local e vai ver qual a concentração de bacilos, que vai ser menor do que 2 quando é feito no indivíduo. E vai equivaler nas outras classificações às formas tuberculose, né, ou dimorfo tuberculoide, que tende para a forma tuberculoide, certo? Então, ou seja, é quando o indivíduo ele vai ter as formas amena e não contagiosa, né? Por quê? Porque se ele tem uma concentração baixa de bacilos, né, com índice baciloscópico menor do que 2, se ele tem um teste Mitsuda positivo, ou seja, as células T dele estão funcionando, significa que o sistema imune está funcional, que ele está atuando sobre aquele bacilo. E o que foi que a gente já viu? Se o sistema imune está funcionando, ou seja, está ativando as células T auxiliares de forma correta, eu vou conseguir limitar, delimitar aquela infecção ali e a gente nem tem a forma grave da doença acontecendo. Agora, qual é o outro tipo de classificação, né? Os pacientes multibacilares. Quando o indivíduo ele fizer o teste de Mitsuda, vai dar negativo. Se o teste de Mitsuda dá negativo, o que é que isso significa? Que o indivíduo não está imunocompetente, ele não está sintetizando as células T, não está ativando as células T para o combate do bacilo de Hansen. Se ele não está ativando as células T para combater o bacilo de Hansen, consequentemente a gente já espera que ele não consiga aí delimitar a propagação da doença. Então os bacilos eles vão se propagar e culminar nas formas graves da doença, as formas contagiosas. Além disso, o índice baciloscópico, né, ele vai ser maior do que 2 quando se faz a biópsia das lesões, e ele vai equivaler aí, né, aos tipos dimorfo vichorviano e as formas vichorvianas de forma geral, tá? Então, paucibacilar são as formas amenas, não contagiosas, e multibacilar são as formas graves e contagiosas, tá? Dependendo da resposta imune do indivíduo, é que vai culminar em uma das formas, né? Se ele tá imunocompetente, ele vai ter uma dessas formas aqui, que vai ser paucibacilar. Os bacilos não vão conseguir se propagar, concentração baixa. Se o indivíduo não está imunocompetente ou por algum erro ele fica ativando os linfócitos T citotóxicos, o indivíduo não vai conseguir responder, o bacilo vai se propagar, índice baciloscópico aqui maior do que 2, e aí ele desenvolve a forma grave da doença, ok? Então, as manifestações neurais da doença, né, na hanseníase, elas se antecedem às manifestações cutâneas, né, às lesões na pele. Então, as primeiras alterações vão ser aí, alterações sensoriais, como distúrbio na sensibilidade térmica e parcialmente de dor também, que progressivamente vai sendo perdida.
Finalmente perde-se a sensibilidade tátil, então é por isso que lá no teste da hanseníase, né, em uma determinada mancha, a pessoa vai ver se a pessoa sente o que é frio, sente o que é quente, se ela sente dor com agulha, né, se ela tem sensação, se você passar alguma coisa na lesão, se a pessoa vai ter alguma sensibilidade. Por quê? Porque antes que a gente tenha uma ulceração ou a formação de uma lesão cutânea mais grave, a gente já está tendo aí, já está sendo afetado os nervos, né? Os neurônios periféricos que estão irrigando esses pontos aí do indivíduo, essas lesões, essa pele do indivíduo. Então, no caso da patogenia da hanseníase, as lesões neurais, elas antecedem as lesões cutâneas. Do ponto de vista de lesões, vai ocorrer inflamação de ramos neurais distais do sistema nervoso periférico. Com a progressão em sentido proximal, eles vão se tornando edemaciados e dolorosos à palpação. Vou já mostrar uma imagem para vocês, né? Quando o indivíduo ele começa a ter, né, o acometimento da doença, aí que pode ser de forma branda, mas não significa que a forma branda ela não vai gerar aí no indivíduo, né, algumas lesões. Ela começa a ter esse processo inflamatório nos nervos e ele começa a inchar. Então, um dos métodos de identificação na fase clínica é o médico palpar o nervo, ver se a pessoa sente dor, né? E se ele tá demasiado demais. E aí tem um nervo aqui, o ulnar, que é o principal atingido, mas também tem um nervo trigêmeo, nervos em várias regiões do corpo que começam a inchar pelo processo inflamatório, né? O acúmulo do edema, dos líquidos. Então, aí a gente consegue sentir e, obviamente, vai ser doloroso, né? Porque é um nervo. Então, a gente tem esse processo clínico da palpação para a identificação disso também. Como resultado, surgem alterações sensoriais e motoras, né? Se o nervo, ele tá com processo inflamatório, é demasiado, ele começa a não funcionar. Então, como é se o nervo, ele tá todo inchado, não tá funcionando, como é que eu vou fazer contração muscular? Né? Como é que eu vou retirar a minha mão em alguma coisa quente, se eu não estou tendo sensibilidade térmica? Então a gente começa a ter algumas consequências. Se a minha musculatura não está funcionando, né, que é a amiotrofia, eu vou começar a ter retração de tendões, fixação de articulações, porque se eu tenho uma musculatura fraca, a gente viu lá nas doenças articulares, eu vou ter todo o restante enfraquecido também. Então, entre os nervos mais acometidos encontram-se o nervo facial, o trigêmeo, o principal é o ulnar, tá? Aqui, ele se estende até a mão, o mediano, o radial, o fibular e o tibial. As lesões neurais são mais precoces, assimétricas e agressivas, né? Por conta do processo da inflamação granulomatosa, que vai causar aí a necrose caseosa em hanseníanos tuberculoides, que é a forma amena e a forma não contagiosa. Ai, professora, quer dizer que a forma que é amena, que é não contagiosa, ela vai ter uma agressão neural maior do que a agressão cutânea? Exatamente, tá? As lesões neurais nessas formas mais amenas, elas vão ser mais agressivas do que nas formas graves. A forma grave, ela afeta logo mesmo diretamente a parte cutânea. Enquanto os vichovianos, que faz parte da forma grave, são lesões mais tardias, essas lesões nos nervos, né? Tendem à simetria, ou seja, se eu tenho do nervo na direita, eu vou ter um nervo na esquerdo, tendem e são menos intensas, né? O inchaço, o processo inflamatório, a dor. Por quê? Porque se eu não estou tendo uma resposta imune eficaz, como é que eu vou gerar todo um processo inflamatório intenso nesses nervos, né? Então não é tão intenso como acontece nas formas amenas, ok? Então, no início da doença vão aparecer aí máculas que em pequeno número e localizadas indicam resistência e o tipo paucibacilar ou tuberculose, tá? Também temos a forma indeterminada. Quando essas lesões são múltiplas, difusas e de limites imprecisos, mostram baixa ou nenhuma resistência, sendo esperada a evolução para o tipo multibacilar. Tá? Então, independente da pessoa evoluir, né, para a forma paucibacilar, que é a forma amena, ou multibacilar, que é a forma grave, a maioria inicia, né, com essas máculas que em pequeno, ou só uma, a pessoa às vezes tem só uma, ou um pequeno número, localizadas em uma determinada região. E aí ela vai, se ela fica localizada, ela indica que o indivíduo está respondendo e vai evoluir para a forma amena, tuberculoide. Agora, quando começa a se espalhar pelo corpo todo, a probabilidade de evoluir para a forma grave, né, que é a forma vichoviana ou dimorfa, já é muito maior.
Então, os doentes que mostram lesões com ambas as características se encontram no grupo dimorfo, né? Então, ela tem uma lesão caracterizada, a gente vai já ver as características de cada uma, mas basicamente, ó, na forma tuberculoide, a gente tem como se fosse um halo inflamatório em volta, tá? E no centro uma pápula não muito, né, inchada, fica parecendo até com a lesão da leishmaniose. Vocês lembram? Tem essa borda aqui mais elevada. Só que o que que acontece? No caso da lesão por leishmania, aqui a gente tinha aquela depressão, né? Que é quando a gente tinha a necrose acontecendo no centro da ulceração com a exudação das leishmanias. Aqui no caso da lesão por hanseníase, na hanseníase tuberculoide, a gente não tem essa depressão. A gente tem, na verdade, a formação de uma parte mais elevada, né? Que é como se fosse uma pápula, só que uma pápula extensa, não uma bolinha bem definida. Então, na tuberculose, a gente vê esse halo, né? Aqui mais avermelhado, inflamatório, enquanto na vichoviana a gente não consegue observar isso. As lesões, elas são pápulas mais inchadas, que podem ulcerar, que tem uma coloração total mais escura, né, devido ao acúmulo de ferro, por conta da lesão nos vasos sanguíneos, e aí faz com que a gente tenha um acúmulo de ferro. Então elas são mais assim localizadas, e a forma dimorfo é quando tem os dois. Eu tenho tanto aspectos aqui das lesões tuberculoides, como eu também tenho algumas bolinhas que ulceram, que tem uma coloração mais extensa, que são características da vichoviana, certo? Então, aqueles que têm essas lesões bem delimitadas, hanseníase tuberculoide, ou aqui também a gente tem a indeterminada, tá? A indeterminada a gente não tem esse halo inflamatório em volta. Ou então as formas graves, que é a vichoviana, que são essas bolinhas escuras, que podem ter algumas ulceradas ou não. E temos a dimorfa, que ela é considerada grave porque tanto ela tem parte vichoviana como ela tem parte tuberculoide, certo? Então a gente precisa de biópsias das lesões suspeitas, que vão ter que incluir aí a hipoderme, e é isso que vai diagnosticar as formas não contagiosas das formas contagiosas. A hanseníase indeterminada e a tuberculoide são as formas amenas e não contagiosas. Se é não contagiosa, significa que ela tem baciloscopia abaixo de 2, certo? Já a forma dimorfa e a forma vichoviana são as formas graves e contagiosas, porque possuem a baciloscopia acima de 2, certo? Então vamos começar a detalhar cada um dos tipos, tá? Na hanseníase indeterminada, ela está dentro do grupo dos paucibacilares, né, que é Mitsuda positivo, ou seja, a resposta imune está funcionando, tem baciloscopia abaixo de 2, né, porque está sendo contido esses bacilos, e ela é uma forma amena e não contagiosa, porque esses bacilos, eles estão sendo contidos pela inflamação granulomatosa, então ela não contagia os outros indivíduos. É por isso que a gente fala, né, nas campanhas do não preconceito, né, do indivíduo que tem aquela mancha esbranquiçada, que não sente dor, não sente calor, porque nessas formas amenas as lesões neurais elas vêm antes, né, então muito antes o indivíduo não vai sentir dor, calor, sensibilidade no local, mas a gente também não precisa ter um preconceito com a pessoa, porque não é contagioso nessa forma. Então a hanseníase indeterminada, ela surge em geral em indivíduos que convivem diretamente com os pacientes bacilíferos, ou seja, ou aqueles que possuem a forma dimorfa avançada ou a forma vichoviana, e aí, convivendo com esses pacientes bacilíferos, ele passa por um período de incubação de 2 a 5 anos e desenvolve a hanseníase indeterminada. Clinicamente, a hanseníase indeterminada manifesta-se por máculas hipocrômicas ou acrômicas, eritematosas ou eritemato-hipocrômicas, de limites imprecisos com alterações da sensibilidade, sem lesão neural, mas nas lesões pode existir, né, anestesia, anidrose e alopecia. Então é o que vocês estão vendo aqui. É uma lesão que ela não tem limites claros, como a gente viu lá na tuberculoide, que tem aquele halo avermelhado inflamatório. Na indeterminada não tem. Na maioria das vezes é hipocrômica ou acrômica, é completamente branca, né? A pessoa perde a coloração completa, que tá perdendo as células, né, que dá secreção de melanina. A gente também tem por característica não ter sensibilidade a dor ou calor, né? Não tem a presença, a produção de suor, que é inclusive um teste que é feito, né, para saber se a pessoa tem hanseníase ou não.
quando encontra uma mancha dessa, coloca uma substância que ela estimula a produção de suor pelas glândulas sudoríparas, e quando coloca aqui, se não produzir o suor, significa que é porque ali é uma mancha realmente relacionada à hanseníase indeterminada, né? E a alopécia, né? Não tem pelinhos aqui nessa mancha, nessa mácula que existe na hanseníase indeterminada. Então, são as características básicas da hanseníase indeterminada. Então, as lesões cutâneas são ovalares ou circulares, isoladas ou confluentes, de localização e número variáveis e podem permanecer estáveis por longo tempo, ou elas podem regredir, que acontece em 40% dos casos, né? Ou elas podem evoluir para as outras formas. E por evoluir para as outras formas, é tanto uma forma amena, mais uma vez, ela leva aí o período de incubação de 2 a 5 anos e evolui para a forma tuberculoide, ou ela pode evoluir para uma forma grave, né? 2 a 5, a pessoa está aí com a hanseníase indeterminada e evolui depois do período de incubação de 2 a 5 anos para a forma vichoviana ou a forma dimorfa, tá? Então, pode evoluir as 3 coisas que podem acontecer do paciente com hanseníase indeterminada. Ou se regride total, a pessoa se cura completamente, que é o que acontece em 40% dos casos, ou pode permanecer estável por um longo tempo, né? O indivíduo não tem mais lesões ou surgimento de muitas outras máculas pelo corpo, fica estável, apareceu aquelas 2 ali e o indivíduo já tem 20 anos que tem aquelas 2 manchas e nada mais acontece. Ou pode evoluir para as outras formas, ok? Por ser, né, uma forma amena, né, um paucibacilar, a gente vai ter uma baciloscopia negativa, né, índice abaixo de 2, mas o teste de Mitsuda, ele pode dar tanto positivo como negativo. O que é que isso quer dizer? Isso aqui é quando a gente tem a tendência ao indivíduo de evoluir para uma forma amena ou uma forma grave. Se o indivíduo com hanseníase indeterminada faz o teste de Mitsuda e ele dá positivo, a gente já pode deduzir que a probabilidade dele evoluir para outra forma de hanseníase é para a hanseníase tuberculoide, né? Uma vez que ele é Mitsuda positivo, então o sistema imune dele está funcionando perfeitamente. Já se ele tem hanseníase indeterminada, né, com todos esses sinais aqui, essas características da hanseníase indeterminada, baciloscopia negativa e o teste Mitsuda, ele dá negativo, mesmo assim, mesmo com a quantidade de bacilos estando em baixa concentração, né, isso já é um indicativo que ele tem a probabilidade no período de incubação de 2 a 5 anos de evoluir para as formas graves, seja a forma dimorfa ou seja a forma vichoviana, certo? Então, aqui é só mostrando o início da formação do granuloma, né? As células vão migrando em volta dos bacilos para formar o granuloma normal. Conseguiram compreender a forma indeterminada? Pronto. Segunda forma amena, né? É da hanseníase tuberculoide, tá? A hanseníase tuberculoide, ela resulta de evolução lenta ou rápida da forma indeterminada e vai se manifestar por lesões de transição ou máculo-anestésicas, ou seja, o indivíduo não sente dor, né? Com expansão das bordas. O que é que vai mudando quando o indivíduo vai migrando da forma indeterminada, depois do período de incubação, né, de 2 a 5 anos, para a forma tuberculoide? Ele vai tendo aqui, em vez de ser agora toda hipocrômica, né, sem nenhuma delimitação, a gente começa a ter uma delimitação como se fosse aqui um halo inflamatório em torno dessa mácula, certo? Então, na tuberculoide, a gente tem essa mudança de característica das máculas e essas bordas, elas vão ter por característica ser eritemato-pardacentas ou castanho-violáceas e no centro a gente tem pequenas pápulas. Pequenas pápulas por quê? Porque a gente não tem uma subida, né, uma formação de uma pápula muito alta, muito elevada, em que a gente vê perfeitamente uma bolinha. Ele só é maior, ele fica acima, né, do que as bordas do processo inflamatório. Então ele fica mais elevado, ele forma uma pápulazinha mais baixa. E essas bordas aqui, como eu mencionei, elas vão ter essa coloração mais escura, né? Seja pardacenta, seja castanho violácea, que é pelo processo inflamatório que está acontecendo nos tecidos em torno. São bem características, né, nesse processo da hanseníase tuberculoide, as lesões em raquete e o abscesso do nervo, tá? Que é a formação de úlceras cutâneas nos nervos, o que causa
dor no indivíduo, né? Essa lesão em raquete a gente pode identificar muito mais facilmente nesse nervo ulnar. Quando ele começa a edemaciar, ele vai edemaciar todas as suas ramificações, todos os axônios, né? Então forma aqui uma raquete na mão que a gente vê, né? As protuberâncias de cada uma das terminações dos axônios inchadas, edemaciadas. Então por isso que se fala de lesão em raquete, que a gente vê essa edemaciação. Algumas vezes, nesse processo inflamatório dos nervos que vai acontecendo, né, que é bem mais intenso nas formas amena, na forma tuberculoide do que nas formas graves, ele vai acontecendo próximo à mácula, né, da pele, a lesão da pele, e aí isso começa a desenvolver uma úlcera naquele ponto, naquela lesão da pele. E aí o nervo, ele forma um abscesso que vai extravasar através da úlcera cutânea. Então é o que a gente chama do abscesso do nervo, aquele acúmulo de pus que uma hora vai extravasar através da lesão cutânea, certo? Então a gente tem um acometimento intenso dos troncos nervosos que pode levar a incapacidade permanente, né? Os nervos periféricos, em particular o ulnar, tornam-se espessados e facilmente palpáveis, é um dos testes clínicos, né, para a doença. As alterações neurológicas são representadas por distúrbios sensoriais, então a gente tem paresias, paralisias, amiotrofias, mão e garra, pé caído, tróficos, né, que é o mal perfurante, que é a formação dessas úlceras, reabsorções ósseas, mutilações e vasomotores, né, a acrocianose, as extremidades começam a ficar azuladas, por quê? Porque as lesões começam a afetar também os vasos sanguíneos, tá? Aqui é só mostrando a infiltração, né, das células granulomatosas, então linfócitos T do perfil TH1 e macrófagos que estão chegando aqui para conter esses bacilos na formação dos granulomas. Então aqui, ó, a gente tem um nervo em raquete, essa parte aqui, ó, ele tá bem edemaciado e ele vai edemaciando aqui por baixo, ó, de toda a pele. Então é o que se chama de nervo em raquete, porque ele começa todas as terminações também, o nervo completo, né, começa a edemaciar. Se o nervo está edemaciado, ele pode começar, né, a necrosar por conta do processo inflamatório constante, crônico, ou necrosar ou fibrosar mesmo. Então ele vai perdendo a funcionalidade. Se o nervo está perdendo a funcionalidade, a gente não tem mais quem desencadeie o sinal para a contração muscular. Se eu não tenho contração muscular, eu vou ter amiotrofia. Se eu tenho amiotrofia, eu vou começando a perder aqui a capacidade das articulações, dos tendões. Então tudo começa a atrofiar e a gente tem a formação dessa mão e garra. Aqui, ó, quando afeta o nervo trigêmeo, né, o indivíduo ele não consegue abrir o olho, porque ele não consegue controlar a pálpebra, porque ele não tem mais a resposta do nervo para o controle dessa pálpebra, certo? Então ele tem que procurar o tratamento, porque se evoluir, como nas formas amenas, o sistema nervoso, os nervos periféricos, né, especificamente, eles são afetados mais drasticamente do que nas formas graves, ele tem que procurar diretamente o atendimento médico para tentar inibir a progressão da doença. Não, eu tinha esquecido de passar aqui, ó. Depende do grau. Por exemplo, esse daqui, que ele já teve uma atrofia provavelmente de articulação, de tendão, dificilmente vai conseguir retornar. Mas esse daqui, se reverter o processo inflamatório, a gente não tá vendo nenhuma ulceração, né? O nervo, ele não tá, a gente não tem nenhum impacto aqui, ó. O indivíduo, ele ainda deve estar conseguindo realizar alguma movimentação com a mão, porque ele ainda não teve nenhuma amiotrofia, né, muscular. Consequentemente, a gente não tá vendo nenhum tendão entortando, nenhuma articulação deslocada. Então, ele ainda tem como reverter, vai depender do grau, até onde a pessoa deixa o nível chegar. A gente tem dentro da hanseníase tuberculoide uma variação que é chamada de hanseníase tuberculoide nodular da infância, que vai se manifestar nos indivíduos que têm entre 1 e 4 anos de idade, né? Vai ser caracterizada por lesões papuloides ou nodulares, em geral isoladas, a maioria das vezes a criança tem só uma lesão, né? Pequenas na face das crianças que são filhos de pais com a forma vichoviana, né? Que é a forma contagiosa. Então a criancinha de 1 a 4 anos desenvolve essa pápula que a gente pensa aqui, né?
que é uma picada de mosquito, que está com um processo alérgico envolvido. A única diferença é que isso vai persistir, ó. Tende a regredir espontaneamente, né, por ação do sistema imune da criança, e vai regredir de 5 a 6 meses, deixando a área atrófica. Então ele vai, pela resposta inflamatória da inflamação granulomatosa da criança, vai acabar causando uma depressãozinha, né, onde tinha a lesão. Por que que o indivíduo acaba procurando, né, o médico? Porque se fosse uma picada, no máximo em 2 semanas, por pior que fosse a reação alérgica, teria regredido, né? Mas quando persiste por 5 a 6 meses, já é um alerta. Então procura o médico e aí vê que é por conta, né, do contato com os pais infectados. Essa lesão, ela vai ter um aspecto mais de picada, né, de mosquito, de algum animal, então não vai ter a mesma característica da hanseníase tuberculose nos adultos, que é a lesão esbranquiçada com um halo avermelhado em torno. Ela vai parecer mais mesmo uma bolinha, uma picada, não vai alterar a sensibilidade, nem vai atacar os troncos nervosos, tá? E funciona mais como uma vacina para a criança, né? Então, a criança que tem os pais contaminados pela doença, ela acaba tendo essa vacina e ela fica imune à doença por conta do contato direto com a forma contagiosa. Além disso, né, a gente também tem a capacidade de ser resistente a essa doença, porque a BCG, por conta de ser uma micobactéria, né, do mesmo gênero, ela também tem algumas substâncias capazes de ativar a nossa resposta a o Mycobacterium leprae também. Então ele também confere certa imunidade à hanseníase, além da tuberculose nas suas formas graves, certo? Basicamente, a histopatologia dessa hanseníase tuberculose mostra inflamação granulomatosa, né, de granulomas, que são capazes de matar os bacilos, portanto, vão dar aí o resultado positivo no teste de Mitsuda, com as células epitelioides, né, os histiócitos epitelioides, que são os macrófagos especializados, ou as células gigantes multinucleadas, que são esses histiócitos epitelioides que se fundem, e também em torno deles os linfócitos T do perfil TH1, que vão ali envolver na formação desses granulomas, tá? Isso tudo fica ali na lesão cutânea e também, obviamente, perifericamente as fibras nervosas que estão sendo afetadas. Ok, a forma tuberculoide? Alguém? Ninguém? Pronto. Então, vamos entrar agora nas formas graves e contagiosas, né? Vamos iniciar com a hanseníase virchoviana. A hanseníase virchoviana, ela revela macrófagos incapazes de destruir os bacilos, né? Por quê? Porque os linfócitos, eles não capacitaram. A gente não teve ativação de linfócitos T CD4 para secretar o interferon gama que capacita esses macrófagos, ou a gente teve ativação foi dos linfócitos T CD8, né, que fazem a diferenciação no perfil TH2, que não é eficaz contra esse bacilo bacteriano, e também suprime a capacitação dos macrófagos através da interleucina 10. Então, obviamente, se eu fizer o teste de Mitsuda nesse indivíduo, ele vai dar Mitsuda negativo, porque ele não vai detectar os linfócitos T auxiliares específicos para essa micobactéria. Então, nessa forma grave, né, esses macrófagos, eles não se tornam capazes de destruir os bacilos. O que é que isso faz? Permite que esses bacilos se proliferem dentro desse macrófago. Ela vai poder se apresentar como diretamente a hanseníase virchoviana, né, que normalmente tem por característica ser um eritema nodoso ou infiltração difusa, que é esse aqui da foto, tá? São as bolinhas mesmo, essa aqui tá ulcerando, essa aqui tá começando a formação, elas são mais escuras, tá? Então eles têm esse aspecto mais escurecido. Então o indivíduo, né, não competente do ponto de vista imunológico, ele tem contato com o bacilo de Hansen e aí ele desenvolve diretamente a hanseníase virchoviana. Ele não tem capacidade de responder a ela e aí desenvolve diretamente a forma grave. Ou o que pode acontecer, que a gente já viu, pode evoluir a partir da forma indeterminada. O indivíduo teve contato com o bacilo, desenvolveu a forma indeterminada, depois de 2 a 5 anos de incubação, ele desenvolveu a hanseníase virchoviana, tá? E aí o que é que diferencia? As máculas, elas têm uma característica progressiva mais hipocrômica, tá?
Então elas vão formar ali onde tem aquelas manchas hipocrômicas da forma indeterminada, só que elas começam também a formar os nódulos, né? A ulcerar. A característica é que ela não tem, a diferença, né, na verdade, é que ela não tem uma coloração tão escura como no caso da hanseníase vichoviana, que foi desenvolvida diretamente a partir do primeiro contato. Então os pacientes, né, que derivaram da forma indeterminada, eles têm grande número de lesões, que ao se confluírem, conferem aspecto hipocrômico difuso e quando progride, segue-se a hanseníase vichoviana direta com eritema difuso e pigmentação ferruginosa de quase todo o tegumento. Então, o que é que acontece? No início da hanseníase vichoviana direta, a gente tem já esse aspecto aqui dos nódulos, né, com essa coloração mais escura, que é o que a gente chama dos hansenomas. Alguns vão formando, tendo essa ulceração, outros vão regredindo, curando, ou vai se formando novos, tá? Quando os pacientes evoluem da forma indeterminada, a gente tem as máculas sem coloração, que vão começando a inchar, né, como se fosse a formação dos nódulos, mas sem coloração. E o que é que vai acontecendo? Eles vão se fundindo. Tem um aqui do lado do outro. Imagine que isso aqui sejam as imagens hipocrômicas, né, sem coloração. Eles vão crescendo e vão se fundindo. Nesse processo de fusão, dessa lesão cutânea tá se expandindo, começa a lesionar, obviamente, os vasos, né? Com essa lesão dos vasos, a gente começa a ter aí acúmulo do ferro, né, que vai fazer com que a gente tenha agora uma característica mais similar com a hanseníase vichoviana direta. Então ele começa também a escurecer por conta das máculas começarem a se fundir e ter o acúmulo ferruginoso das lesões nos endotélios dos vasos, né? E a gente tem esse escurecimento. O que antes era hipocrômico na fase indeterminada, quando passa a evoluir na doença, depois que se chega à fase vichoviana, né? Com a evolução, com a progressão da doença, ele vai mudando de coloração. E vai ficando difuso, né? Porque eles vão se fundindo aqui uns aos outros. Posteriormente, né? Esse processo, a gente tem a infiltração difusa ou localizada, né? A perda dos pelinhos, com formação de placas e lesões nodulares, que é o que a gente chama dos hansenomas. Então, à medida que eles vão se fundindo e depois adquirindo coloração, o que que vai acontecendo? Por conta, né, da resposta, da formação, da infiltração para a resposta inflamatória a essas lesões. Ele começa a sofrer o processo de ulceração, tá? Então, vão formando umas placas mais duras que podem ulcerar, certo? Isso é o que a gente chama de hansenoma. O número de lesões na hanseníase vichoviana, ela vai aumentando lentamente, né? A gente vai tendo a formação dos hansenomas, vai tendo a regressão, por exemplo, esse aqui que tá bem pequenininho, pode ter sido uma hora, bem grande, né? E começou a cicatrizar, a regredir, porque por mais que a gente não tenha a resposta imune eficaz no combate ao bacilo de Hansen, mas o nosso sistema imune, ele tá tentando, com todas as outras suas células de defesa, né? Por isso que a gente tem que ter sempre a visão macro. Então, esse aqui, esse hansenoma, ele pode ter regredido, tá? E o que pode acontecer também é a congestão dos hansenomas, que não está causando um processo inflamatório, que pode levar, né, a lesão do endotélio dos vasos que estão irrigando, e aí por esse rompimento dos vasos a gente tem um acúmulo de ferro. Se eu estou tendo congestão dos hansenomas, não está tendo a chegada do sangue, o que é que acontece? Isquemia das células que estão formando aqui esses hansenomas, né? Então, quando a gente tem isquemia, a gente tem necrose, e aí o indivíduo começa a necrosar essa lesão aqui. Então, a gente pode ter o hansenoma sendo formado, iniciando um processo de ulceração, que é a resposta inflamatória ali, formação de pus. A gente pode ter hansenomas regredindo, cicatrizando, e a gente pode ter hansenomas iniciando um processo de necrose, e aí ele vai ficando preto, né? Vai perdendo mesmo ali a composição, a arquitetura tecidual do indivíduo. Então, no indivíduo com hanseníase vichoviana, a gente observa os hansenomas em vários estágios evolutivos, se formando novos, né? Com ulceração, regredindo, e também os que estão passando pelo processo de necrose. Então, como é característico, né, dessa forma, a gente não tem resistência imune à disseminação bacilar, a gente não consegue combatê-los, então os bacilos vão se proliferar, e os bacilos invadem não só a pele, como os órgãos internos, né? Então,
por característica, né, que é comum invadir o septo nasal, e aí a pessoa tem dificuldade de respirar, que causa, né, a ulceração, a perfuração desse septo. Então a gente tem aquela troca que dificulta a respiração. Pode afetar a laringe e causar dispneia. Pode afetar os nervos também, principalmente de forma mais simétrica, só que leva muito mais tempo para se chegar aos nervos, como a gente viu. Então pode afetar o nervo unal, mediano, ciático, papilíteo externo, tibial posterior, tornando-se sistêmica, né? Ela começa a afetar não só, a gente não tem só as lesões da pele. Quando o indivíduo deixa aí se agravar por bastante tempo, começa a afetar o corpo como um todo, tá? Porque se os bacilos não estão sendo combatidos, o sistema imune não está eficaz, eles vão se espalhar pelo organismo inteiro, tá? Então, histologicamente, na hanseníase virchoviana, a epiderme, ela torna-se atrófica e retificada, ela começa a entrar, certo? E a derme subjacente não possui processo inflamatório, é o que a gente chama de faixa de Unna. Já os tecidos adjacentes têm intenso processo inflamatório, com abundância de macrófagos chegando, e esses macrófagos eles vão ter muito citoplasma e vacúolos, que é o que a gente chama de células de Virchow. Esses vacúolos eles têm, né, por função acumular esses bacilos, né, e bacilos íntegros. Por quê? Porque se o sistema imune não está capacitado, significa que os macrófagos não estão capacitados. Se eles não estão capacitados, eles podem até fagocitar os bacilos, mas eles não os destroem, porque não há fusão com o lisossomo. Se eles não destroem esses bacilos, então eles ficam se proliferando ali dentro daqueles macrófagos. E aí o que pode acontecer é a formação desses vacúolos ricos em bacilos viáveis dentro desses macrófagos. Então aqui vocês veem, né, o aspecto histológico, essa camada, né, de células, ela começa a atrofiar. Então vocês veem que não tem aquelas 30 camadas de queratinócitos nessa epiderme aqui, ela começa a ceder e retificar. Logo abaixo a gente não tem aspecto, né, de processo inflamatório, que é o que a gente chama de faixa de Unna da derme. Então não tem processo exudativo, abundância de células, né, chegando aqui no local, tem essa parte mesmo esbranquiçada, composição normal da derme. Agora, logo abaixo, nos tecidos adjacentes, onde está tendo a lesão cutânea, é que a gente vai ter a chegada de vários macrófagos para tentar combater esses bacilos, e eles vão sendo vacuolizados, que não dá para ver aqui nesse corte, né? Mas a gente tem vários vacúolos. Lembrem do aspecto do tecido adiposo multilocular, que tinha várias gotículas de gordura. Pois imaginem várias gotículas cheias de bacilos dentro desses macrófagos, e esses macrófagos vacuolizados a gente chama de células de Virchow. Aqui a gente é só, né, as lesões, né, os rancenomas, que o indivíduo começando o tratamento, então com 30 dias, 60 dias. Então eu destaco para vocês que seja a forma indeterminada, tuberculoide, virchoviana, dimorfa, as lesões na pele, elas têm cura, né, tem como se retornar à estrutura, a morfologia inicial, obviamente que dependendo do grau em que se chegou. Um indivíduo com uma forma tuberculoide iniciou o tratamento, a probabilidade de cicatrizar lá a lesão e retornar ao normal é muito maior do que um indivíduo que sofreu aqui a ulceração do rancenoma, né, e aí tá passando pelo processo de cicatrização, mas com certeza que a gente vai ter uma cicatriz, né, não vai retornar ao normal do que era a pele. A gente vai ter a formação de uma cicatrizinha nesse processo. E aí a gente tem vários tratamentos, né, relacionados ao processo de cicatrização dessas lesões, mas para o indivíduo que procura o tratamento, o prognóstico é bom, tá? Então, uma das características também dos indivíduos que têm a hanseníase virchoviana são essas fáscias de leão, né, a face de leão, porque ele começa a ter as lesões cutâneas e principalmente com o agravo da doença, a progressão, começa a ter o inchaço dos nervos faciais. Então o nervo facial, o nervo trigêmeo começa a ter o inchaço, e aí o indivíduo vai deixando acumular e vai tendo essa face, porque tá tudo inchado, tudo edemaciado na tentativa, né, o processo inflamatório, tentativa de conter esses bacilos que estão se espalhando, ok? Então, normalmente, a gente tem a regressão do infiltrado na pele e nos órgãos, né, através da vacuolização dos macrófagos. Por conta, né, desses vários vacúolos dentro dos macrófagos, os núcleos se tornam piquinóticos, né, porque eles ficam lá espremidos no cantinho.
Os bacilos, eles mostram-se granulosos, porque eles começam finalmente a ser degradados e destruídos. A gente vai ter um grande acúmulo de lipídios nesse processo, por conta da degradação dos próprios bacilos, né? E mais tarde, a proliferação de fibroblastos, fibrose e atrofia, né? Quando já se atingiu o sistema, né? As vias de disseminação. Quando atinge os testículos, pode causar esterilidade. A laringe altera a voz e a respiração da mesma forma, né? Aquela pessoa que tem aquele negocinho que a pessoa usa para falar, né? Para conseguir falar, para fechar ali a laringe. A gente pensa, deve ter sido cigarro, né? Deve ter sido um câncer, né? Na laringe. Mas a gente também tem essa como consequência da hanseníase, a degradação do tecido da laringe. E aí a gente precisa ter aquele controle lá, aquela pessoa que anda com, não sei nem como é que chama, mas a pessoa tem que fechar, né, o buraco para poder conseguir falar, e para poder respirar ela tem que abrir, né? Então a gente consegue resolver a doença com o tratamento. Então os macrófagos, eles começam a degradar os bacilos e a gente vê o aspecto vacuolizado lá dentro, e dentro dos vacúolos vários granulozinhos que são os bacilos degradados. E tem uma característica da hanseníase virchoviana, que é um agravo, na verdade, né, que é o fenômeno de Lúcio, que caracteriza-se por uma vasculite acentuada. Se o indivíduo ele já está numa forma agravada, né, significa que os bacilos eles se proliferaram bastante. Se proliferaram bastante, eles atingiram a corrente sanguínea. E aí o que é que acontece? Como eles estão no sangue, eles começam a atacar o endotélio e eles começam a se proliferar no endotélio dos vasos. Isso vai causar obstrução da luz desse vaso, né? O processo de lesão do endotélio também acarreta na trombose dos vasos de médio calibre da derme e da hipoderme, com grande número de bacilos na parede desses vasos, né? Isso vai causar oclusão vascular, consequentemente, né, isquemia, vai causar necrose isquêmica, e aí a gente tem infartos e ulcerações. Vocês estão vendo aqui de um artigo que eu tirei, que eu não sei como é que a pessoa deixa chegar nesse nível, né? Mas a perna das pessoas estava completamente ulcerada, né? Essa daqui estava toda a pele ulcerada, tudo exposto, a derme, né? Com toda contaminada por conta de uma vasculite por causa da hanseníase virchoviana. Aqui essas partezinhas que estão brilhando, né? Que estão meio acinzentadas, prateadas, brilhando, é onde está iniciando o processo de cicatrização, porque iniciou o tratamento do indivíduo. Aqui nesse indivíduo, onde vocês estão vendo esses buracos aqui, é onde necrosou, onde não vai ter mais como repor, vai ficar mesmo o buraco, né? A pessoa já perdeu um pedaço da perna aqui, então também começou o tratamento depois de chegar num nível assim que eu não consigo compreender. Como é que não procura, sei lá, qualquer coisa. Mas aí a pessoa praticamente, né, perde o membro por conta dessas vasculite que é acarretada, um agravo, né, que é chamado de fenômeno de Lúcio. Ok, a hanseníase virchoviana. Tranquilíssimo. Pronto, agora a gente vai terminar com a hanseníase dimorfa, que é basicamente como se fosse a junção das duas, né, da amena e da grave. Então a hanseníase dimorfa ou borderline engloba os casos que se encontram entre os polos tuberculoide e o polo virchoviano, com características de ambos, tá? A hanseníase dimorfa origina-se da forma indeterminada também, né? Então a forma indeterminada, ela pode dar origem à forma tuberculoide, pode dar origem à forma virchoviana e pode dar origem à forma dimorfa. E pode ser crônica ou reacional, tá? Então o teste de Mitsuda vai ser negativo nos casos que se aproximam do polo virchoviano, tá? Então quando a gente faz, né, o teste lá, normalmente quando tem desconfiança da hanseníase dimorfa, a gente faz o teste de Mitsuda em lesões diferentes, né? A gente escolhe lesões que se assemelham mais às lesões do tipo virchoviana e faz o teste, e depois faz o teste em lesões que se assemelham mais às lesões do tipo tuberculoides, para a gente poder ter essa noção. Quando a gente conta assim, né, vai olhando mesmo a quantidade de lesões do indivíduo, quanto mais lesões ele tem similares às lesões virchovianas, maior a probabilidade dele ser um dimorfo virchoviano, né, que tende para o lado virchoviano. Quando ele tem mais lesões que se assemelham às lesões do tipo tuberculoide,
aí ele vai ter a probabilidade maior de ser dimorfo tuberculoide, tá? Então, mas por característica, aquele dimorfo virchoviano, ele tem baciloscopia positiva, né? O índice de bacilos ele é acima de 2 e predomínio de lesões infiltrativas de bordas difusas, tá? E quando se aproxima do polo tuberculoide, né? Aqui, no caso, ele vai ser Mitsuda negativo, né? Porque se tá se aproximando do polo virchoviano é porque não tá tendo resposta imune para combater. No caso da dimorfo tuberculoide, vai ser Mitsuda positivo, porque o sistema imune, na maioria dos pontos, ele tá conseguindo combater. Mas o que que muda aqui, né? Por que que ele é enquadrado em multibacilar e uma forma grave? Porque a baciloscopia, por mais que ele se aproxime do polo tuberculoide, vai ser uma baciloscopia positiva. Por isso que o indivíduo dimorfo, né, ele vai ser contagioso, porque ele tem uma contagem de bacilos muito maior do que 2. Então, o que muda nesse ponto é isso. Por mais que ele se aproxime do tuberculoide, a baciloscopia dele vai ser positiva. O indivíduo que é só tuberculoide, ele não tem baciloscopia positiva, ele não é contagioso, tá? Então, vai ter baciloscopia positiva, mas poucos, né? Lesões cutâneas bem delimitadas sobre infiltração difusa. Então, vai ter a característica, né, do halozinho com a pápula central hipocrômica. No caso da que se aproxima da virchoviana, vai ter a formação do nódulozinho escurecido com acúmulo de ferro. Então, vai ter característica dos dois. Então, a hanseníase dimorfa tem comportamento instável do ponto de vista imunitário, né? Por isso que ela fica alternando entre os dois, com participação variável dos componentes tuberculoide e virchoviano. A maioria dos diagnósticos se faz com 2 biópsias de lesões cutâneas distintas, em que uma revela estrutura tuberculoide e a outra revela estrutura virchoviana. Clinicamente, se assemelha aos tuberculoides, embora haja maior comprometimento do estado geral e do sistema nervoso periférico, além de edema intenso das mãos e dos pés. Que a gente não viu que as formas amenas, elas têm ela ataca, né, inicialmente a parte nervosa, né, dos nervos periféricos antes de ter as lesões cutâneas mais extremas. Então, se o indivíduo ele é dimorfo, ele vai ter, obviamente, as características tanto da doença tuberculoide quanto da doença virchoviana. Então, ele vai ter lesões cutâneas graves, mais intensas, mas ele também vai ter a característica da tuberculoide, que é ter o ataque, né, afetar esses nervos periféricos inicialmente. Então, a gente tem também um comprometimento maior do sistema nervoso periférico, mais do que na forma tuberculoide, porque ela é uma forma mais amena, né? Então, os surtos, eles são persistentes, o que aproxima esses casos dos casos virchovianos. Os dimorfos crônicos apresentam lesões com aspecto tuberculoide, né, ou virchoviano, fica alternando. É como se o indivíduo estivesse alternando períodos em que ele está mais imunocompetente e menos imunocompetente. Então, fica variando, é uma característica da hanseníase virchoviana. Então, uma das características da hanseníase é a sua evolução crônica, lenta e silenciosa, né, insidiosa. No entanto, podem haver episódios reacionais associados à inflamação aguda ou subaguda, cutânea ou extracutânea, geralmente após tratamento específico, né? Então, é comum, né, em 30% das pessoas contaminadas provenientes de área endêmica. Então, apesar dos aspectos clínicos distintos, há em comum a ação do interferon gama, do fator de necrose tumoral alfa e da interleucina 12. Então, a gente tem 2 tipos de estados reacionais. Por que é tão comum, né? 30% é um índice relativamente alto, né, das pessoas contaminadas em uma área endêmica? Porque se é endêmica, a gente tem um contato direto com o bacilo, né? Então, tá sempre se reinfectando. Então, por isso que a gente fica tendo esses estados reacionais. Então, esses estados reacionais podem ser divididos em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é chamado de reação reversa, né, em que ele vai ter uma variação na quantidade de bacilos viáveis, né? Então, pode ser uma reação de melhora ou uma reação de piora, que a gente vai já detalhar, certo? Enquanto o tipo 2 é apenas uma reação de melhora, que está associada ao tratamento, principalmente, né? Acontece quando o indivíduo já começou o tratamento. E ele vai acontecer por modificação para uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. O que é uma reação de hipersensibilidade do tipo 3? É aquela mediada por imunocomplexos, não é isso?
Qual é o que a gente vem discutindo que é a característica do tuberculose, da hanseníase? Que a gente tem como principal resposta do sistema imune uma reação de hipersensibilidade do tipo 4, mediada por células T. No caso desse estado reacional do tipo 2, a gente muda a principal forma de atuação do nosso sistema imune. Em vez de ser mediado por células T, passa agora a ser mediadas por células B, né? Que vão secretar os anticorpos e formar os imunocomplexos. Então, passa a ser agora uma reação de hipersensibilidade do tipo 3. A reação do tipo 1 também acontece quando o indivíduo começa o tratamento, né? Mesmo após o tratamento, certo? E que a gente pode ter essa variação aqui nos bacilos viáveis. Mas a do tipo 2, ela só acontece após o tratamento, né? Quando o indivíduo inicia o tratamento. Então, vamos entender cada um desses estados reacionais, tá? O estado reacional do tipo 1 corresponde a uma hipersensibilidade do tipo 4, né, o normal, mediado por células T, desencadeada pela variação na quantidade de bacilos, né? A gente tem uma variação na quantidade das células de células da imunidade adquirida. A resposta não é mediada pelas células T. Então, se eu aumento a quantidade de células T, eu vou conseguir combater melhor os bacilos, então eu diminuo a concentração desses bacilos. Se eu diminuo a quantidade de células T, eu vou combater menos esses bacilos, então aumenta a concentração desses bacilos. Se eu aumentei a concentração desses bacilos, eu vou ter uma piora, né, do estado do indivíduo. Então, o doente ele vai modificar o seu estado imunitário, tá? Melhorando ou piorando o quadro clínico ou mantendo-se inalterado. Isso por conta das alterações que o tratamento, né, e o pós-tratamento acarreta no corpo do indivíduo. Então, quando é que acontece a melhora do indivíduo, né? Um estado reacional que é visado para melhora. Um indivíduo que ele tem a hanseníase virchoviana e ele se converte na hanseníase tuberculoide, né? Ou seja, vai ser Mitsuda positivo, o sistema imune dele está começando a responder, ele vai ter uma baciloscopia abaixo de 2, né? Então ele começa a ter as melhoras no estado, porque a tuberculose é a forma mais amena, é uma forma que não é contagiosa, então o indivíduo ele está melhorando, seu sistema imune ele está ficando mais eficaz. Mas também pode acontecer que o sistema imune do indivíduo, né, por essas alterações do tratamento, do decorrer da doença, ele piora. E o que é que acontece? O indivíduo que na verdade ele tem a hanseníase tuberculoide, ele se converte na hanseníase virchoviana. Então, a gente tem uma queda na ativação dessas células T, CD4, dessas células T auxiliares do perfil TH1. E aí, o que é que acontece? O teste Mitsuda dá negativo, né? Porque não está tendo a ativação de células T do perfil TH1. A baciloscopia, ela dá acima de 2, então ela dá positiva. Então, o indivíduo passa a ser mais de uma forma amena para uma forma grave e ele passa a ser contagioso, que não é. Então, o quadro clínico caracteriza-se por alterações na cor das lesões, né? Se o indivíduo vai de virchoviano para tuberculoide, em vez dele ter os rancenomas, ele passa agora a ter uma pápula hipocrômica delimitada por um halo avermelhado, ou se é na reação de piora, essa mácula hipocrômica delimitada, ela passa agora a ser um rancenoma, né? Que pode ulcerar, que pode necrosar. Então, a gente tem edema em lesões antigas, né? Inicia o processo inflamatório de novo, surgimento de novas lesões, dor ou espessamento dos nervos, né? Que é o que a gente chama de neurites, tá? Então, as lesões pré-existentes e as que surgem mostram-se rose ou eritematosas, edematosas, quentes, dolorosas e às vezes necrosam e ulceram, tá? Como os pacientes têm melhora imunitária, podem evoluir para a cura. Por outro lado, a agressão neural é intensa, podendo ocorrer necrose de nervos, formando fístulas na pele e surgem paralisias. Que quando o indivíduo ele melhora, professor, mas ele está melhorando, ele não está indo para a forma tuberculoide, mas foi que a gente viu no início, essas formas amenas, elas atacam muito mais o sistema nervoso periférico, né, os neurônios periféricos. Então a gente vai ter danos muito maiores aos nervos que não estava tendo na forma virchoviana, tá? Então, quando a gente tem essas alterações, a gente vai ter várias implicações associadas a isso. Se eu mudo para tuberculoide, eu vou ter aqui as alterações nervosas. Se eu estou mudando para virchoviana, eu vou ter as alterações, né, cutâneas, né? Eu vou ter fístulas cada vez mais, pápulas cada vez mais intensas, rancenomas que podem necrosar, que podem ulcerar de maior quantidade, maior intensidade. Então, histologicamente, na reação do tipo 1 de piora,
Os granulomas, eles tornam-se frouxos, aí os bacilos escapam, né, e consequentemente se proliferam, por isso que aumenta a baciloscopia e se converte de tuberculose em vichoviana. E na reação do tipo 1 de reversão ou melhora, os granulomas eles tornam-se mais organizados, com desaparecimento dos bacilos íntegros, e aí, em compensação, apesar da gente estar otimizando a inflamação granulomatosa e contendo esses bacilos, a agressão neural ela é maior, que é característica do processo inflamatório granulomatoso de contenção desses bacilos, tá? Então, a gente tem essas modificações. Aqui são algumas figuras, né, de ambas as formas, né, a tuberculose e a vichoviana. Não tem muito processo. E todos esses indivíduos aqui estão em tratamento, né? Então, a gente tem essa modificação. Aqui, inicialmente, o indivíduo era tuberculoide. Aí teve a reação para pior. As lesões cutâneas dele estão começando a se converter, né, nas lesões características vichovianas, em que vai escurecendo e vai tomando toda a extensão da mácula do nódulozinho que é formado. Aqui o indivíduo que tinha provavelmente a forma vichoviana, e aí quando ele, que eu tirei de um artigo, né, isso das pessoas que vão passando pela reação de piora ou de melhora. Aqui o indivíduo que tinha a forma vichoviana passou pela reação de melhora para tuberculose, mas aí o que foi que aconteceu? Ele teve um agravo maior dos nervos, né, e aí teve um inchaço e começou a ter essa aparência, principalmente o nervo trigêmeo. O trigêmeo e o ulnar são os mais afetados, ok? E o estado, esqueci de passar de novo. Então, o estado reacional do tipo 2, né? O estado reacional do tipo 2 é uma hipersensibilidade do tipo 3 agora, então não é mais mediada pelas células T. O quadro tem padrão de citocinas do perfil TH2, né? Ou seja, vichoviana e dimorfo-vichoviana. E vai formar imunocomplexos, que é a característica da hipersensibilidade do tipo 3, né? E pode apresentar exacerbação da imunidade celular. Então, é mais frequente durante o tratamento, né? A gente identifica essa mudança na reação de hipersensibilidade quando o indivíduo inicia o tratamento, que vai promover a fragmentação dos bacilos. Se eu estou degradando os bacilos, eu vou liberar os antígenos e aí eu vou ativar uma quantidade muito grande, né, de linfócitos B. E aí vou secretar esses anticorpos na forma livre e eles vão formar os imunocomplexos. E esses imunocomplexos, né, que é a característica da hipersensibilidade do tipo 3, vão se depositar nos tecidos, tá? Então, clinicamente, surgem nódulos ou placas eritema-ou-edemaciadas nas pernas, nos antebraços, nas coxas, nos braços, no tronco, na face, né? E são em ordem os locais mais acometidos. Lesões extracutâneas mais importantes é a linfadenite, né? Todas essas ites aí, toda inflamação de todo canto pode acontecer, porque a gente sabe que a formação dos imunocomplexos, ele vai cair principalmente na corrente sanguínea, né? Então, ele vai causar uma vasculite sistêmica. Se está causando a vasculite sistêmica, vai afetar todos os sistemas do corpo. Então, aí o indivíduo, ele pode apresentar febre, mal-estar, náuseas, vômitos e mialgia. Então, nesse sentido, o tratamento, ele pode sim trazer, né, algumas danos ao indivíduo. Ele acha pesado, ele acha difícil prosseguir com o tratamento, porque pode acarretar esses estados reacionais que causam dor, que causam incômodo, né? Em todos os sentidos, causam a presença de mais lesões, mas se ele não passar pelo tratamento, a doença vai evoluir para a morte do indivíduo, porque vai se tornar sistêmica. Então tem que passar pelo tratamento, por pior do que ele seja, né? Então, na reação do tipo 2, esses imunocomplexos, eles têm reação vascular, né? Porque eles se depositam no endotélio de todos os vasos e podem levar à trombose, à necrose. Então, além do surgimento das lesões, né, que vão se acumulando, a gente também tem um processo de necrose, de trombose acontecendo por causa da lesão do endotélio, né? Lesionou o endotélio, a gente favoreceu a ocorrência de trombose no indivíduo. Então, isso vai acometer principalmente braços, pernas, né, do indivíduo, mas pode acometer o corpo como um todo. Então, aqui é só mostrando para vocês como é que se faz basicamente o diagnóstico, né, da hanseníase. Então, o indivíduo tem lá uma mancha, né, suspeita que ele não sente nada, que não coça, não dói, ele não tem sensibilidade. Aí ele vai no médico, aí o médico faz, né, o teste, né, da sensibilidade ao frio e ao calor, aí de dor, se ele sente alguma dor, tátil, se ele tem alguma sensibilidade,
tá? Faz a palpação de nervos, né? Que aí se tiver um nervo inchado, se tiver um nervo em raquete, ele já consegue fazer um diagnóstico mais preciso. E aqui são os principais modos de biópsia, né, da coleta para fazer o teste de Mitsuda, né? Então, ou é aqui do cotovelo, onde na maioria das vezes a gente tem as lesões, né? Então, espreme, espreme, espreme a lesão, é como se fosse uma pinça com os rolinhos que vai espremendo até remover a linfa, né? Ela extravasa por conta dessa pressão exacerbada, e aí a pessoa remove, faz um esfregaço e aí faz a biópsia para saber a baciloscopia, né? Ou pode ser feita aqui da orelha também, né? Essas regiões mais expostas são as regiões que normalmente se faz a extração para fazer a baciloscopia. E por que tudo isso? Porque se o indivíduo ele tem um comprometimento aqui dessas condições nervosas, né? Se ele tem um inchaço dos nervos, eu já tô mais a uma tendência aí, né? De, deve ser uma forma amena, porque tem o acometimento dos nervos precocemente, né? Em vez do acometimento cutâneo. Aí se eu pego aqui nesse teste de baciloscopia, a baciloscopia dá abaixo de 2, eu confirmo mais ainda. Faço um teste de Mitsuda, Mitsuda deu positivo, então já sei que é uma forma amena. Pela característica das lesões cutâneas, eu consigo também delimitar se é indeterminada ou se é tuberculose. Agora, se eu pego um indivíduo com outro tipo de lesão, ele já tá com inchaço aqui, periférico, também tem todas essas alterações nervosas, mas eu fiz a baciloscopia deu positiva, acima de 2. Fiz o teste de Mitsuda, o teste de Mitsuda deu negativo. Por conta que ele tem alterações nervosas, eu vou dizer que é uma forma amena? Não, eu já posso imaginar que o indivíduo ele tá em uma progressão elevadíssima da doença, né? Ele já tá com a doença, ó, há muito tempo, então deve ser uma forma grave, seja a forma dimorfa, mais pro polo tuberculoide, né? Por isso que não deve ter tantas lesões cutâneas, ou tá com a forma vichoviana, né? Deve ter poucas lesões na pele para que a gente tenha que fazer esses outros 2 testes. Então, obviamente que a parte clínica é importante, mas os exames eles ajudam a confirmar, né, qual é o tipo de forma que o indivíduo tem, porque aí cada um vai ter um tratamento específico, né, justamente para tentar minimizar os estados reacionais, que é o que mais causa desconforto e dor no paciente. Então aqui só para vocês verem, né, que é o que a gente se utiliza essa tabelinha, né, se a reação de Mitsuda deu positiva e a baciloscopia negativa, a gente pode determinar que ou é tuberculoide ou é indeterminada. Só que eu destaco para vocês que a indeterminada ela também pode dar um Mitsuda negativo, que foi aquilo que eu falei lá no início, que é quando essa forma indeterminada tem uma grande probabilidade de evoluir para a forma dimorfa ou a forma vichoviana no período de incubação dela de 2 a 5 anos, né? Então ela também tem essa probabilidade. E quando é a tuberculose, ela não é só positiva não, ela é fortemente positiva. Ela não fica ali no limite dos 5 milímetros não, ela ultrapassa. O nódulozinho que é formado vai muito mais do que 5 milímetros, né? Então se é fortemente positiva e deu baciloscopia negativa, a gente já associa aqui com a forma tuberculoide. A forma dimorfa ou borderline, né? Ela vai dar Mitsuda negativo, obviamente, porque o indivíduo ele não está conseguindo responder, ou pode dar um muito fraco positivo. E aqui a baciloscopia, ela vai ser rara para bacilos, né? A contagem vai ser também baixa, mas vai ser positiva, então ela é contagiosa. E a vichoviana vai ser Mitsuda negativo completamente, né? Porque o indivíduo não responde. E vai ter baciloscopia positiva com alta concentração de bacilos, por isso também contagiosa. Então a hanseníase, né? Entrando agora antes de eu começar aqui, quero saber se vocês entenderam tudo, se ficou alguma dúvida, vamos lá, me digam aí. Pois é, o pior é que não tem... muitas coisas que eu coloquei aqui foi de artigo, porque não tem no livro, não. O que eu encontrei mais de manual foi mais de epidemiologia, não tanto do mecanismo patológico, sabe? De epidemiologia, de como é... Meu Deus do céu, como é... A anamnese, né? Como é que você faz a análise, quais os exames, mas não do mecanismo patológico em si, entendeu?
são quando a pessoa começa o tratamento, são os estados reacionais, pode acontecer, viu? Ela pode mudar de forma. Pronto, vamos entrar na epidemia. Mais nada? Então tá bom. Então a hanseníase ela é uma doença infecciosa transmissível de caráter crônico que ainda persiste como problema de saúde pública no Brasil. A doença atinge pessoas de ambos os sexos e de todas as faixas etárias, podendo apresentar evolução lenta e progressiva e, quando não tratada ou tardiamente tratada, é passível de causar deformidades e incapacidades físicas, né? Principalmente pelo dano acometido nos nervos periféricos. Em 2021, 106 países reportaram à Organização Mundial da Saúde 140.594 casos novos da doença no mundo. A Índia é o país que mais reportou casos novos em 2021, cerca de 53,6% do total global. E na região das Américas houve 19.826 casos notificados, 14,1% do total global. E desses 19.000, 18.318 ocorreram no Brasil, 92,4%, né? Que possui aí o segundo lugar mundial, fica só atrás da Índia. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 76 países reportaram casos novos em menores de 15 anos, né? Então, no decorrer do ano de 2021, 9.052 novos casos foram diagnosticados na população menor de 15 anos, correspondendo a 6,4% do total de casos novos diagnosticados. Do total de casos novos diagnosticados no Brasil, 761 ocorreram em menores de 15 anos, né? Então, desses 18.000 aí, 761 foram em menores de 15 anos, que é uma preocupação, né? De afetar a população jovem, porque a gente observa que está havendo um descuido, né? Nas políticas de prevenção e de promoção da saúde. Então, aqui são uns gráficos, né, mostrando onde é que a gente tem maior incidência de 2016 a 2020. Então, a maior população afetada, a população parda, na maioria dos estados, né, se for considerar o país como um todo. Aí, em segundo lugar, vem aqui a população branca na região sul, mas isso aqui está relacionado porque a maioria da população na região sul é branca, né? Então, tem esse porém. E aqui em questão de escolaridade, né, os mais afetados são aqueles que têm um ensino fundamental incompleto ou são aí analfabetos, né? Então a gente tem esse fator da desigualdade social atuando aí, a população mais vulnerável, aqueles que não têm escolaridade ou que é mais frequente de ser de regiões sem acesso a saneamento, né? A segurança, tudo aquilo que expõe a sociedade à vulnerabilidade. Então a gente tem um impacto maior nessa população. E em relação ao grau de incapacidade física, né, uma vez que é uma doença incapacitante, porque ela acomete esses nervos periféricos, 8.492 casos novos foram diagnosticados com grau 2 de incapacidade globalmente, né? A Índia e o Brasil foram os únicos países que diagnosticaram mais de 1.000 casos novos com grau de incapacidade física 2 no momento do diagnóstico, com 1.863 da Índia e 1.737 do Brasil. E aí a gente observa uma pequena disparidade aí. Enquanto a Índia tem 50 e poucos % dos casos totais do mundo, né? O Brasil tá pau a pau ali equiparado nos casos graves, né? Que a gente tenta conter, porque a doença ela vai trazer danos para os indivíduos. O tratamento ele também é desconfortável, ele também causa dores ao indivíduo e pode deixar sequelas. Então vai ser uma doença ruim de qualquer forma. Agora a gente tem que tentar conter os agravos. E o Brasil, mesmo tendo uma quantidade de casos muito menor do que o da Índia, tem quase a mesma quantidade de agravos. Então é um ponto a se observar. Então a estratégia global de hanseníase de 2021 a 2030 traz uma mudança significativa na abordagem ao enfrentamento da hanseníase no mundo. As estratégias anteriores estavam direcionadas para a eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, enquanto a nova estratégia centraliza esforços para a interrupção da transmissão e o alcance de 0 casos autóctones, né? Aqueles que surgem do nada, não houve a transmissão. Então, o objetivo, né, do novo plano é 0 hanseníase, 0 infecção e doença, 0 incapacidade e 0 estigma e discriminação, tá?
Então, no Brasil, para se enquadrar, estabeleceu-se junto ao protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da hanseníase, reduzir em 55% a taxa de casos novos em menores de 15 anos até 2030, né? Que é uma preocupação, essa maior incidência nos jovens, reduzir em 30% casos novos com o grau de incapacidade física do tipo 2 até 2030 e dar providência a 100% das manifestações sobre práticas discriminatórias nas ouvidorias do Sistema Único de Saúde, né? Feito o diagnóstico, não se justifica isolar o indivíduo, uma vez que já teria certamente contaminado os conviventes mais íntimos, porque o período de incubação, né, de cada tipo, de cada forma do indivíduo, aqueles que mais manifestam a doença são aqueles que convivem com indivíduos infectados contagiosos, né, com a forma vichoviana ou com a forma de mofa. Então, se já convivia, não adianta mais, não tem mais o que fazer não. Então, os quais devem ser acompanhados de forma adequada para se quebrar a cadeia de transmissão da doença. Esses sim, eles devem ser isolados para não contaminar outras pessoas, ok? Então, a hanseníase, ela faz parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, da mesma forma que a tuberculose, tá? A tuberculose também é uma doença de notificação compulsória e, portanto, é obrigatório que os profissionais de saúde reportem os casos do agravo no SINAM. A análise dos dados do sistema é fundamental para identificar diferentes padrões de ocorrência da doença, as áreas de maior vulnerabilidade e as fragilidades na vigilância dessa endemia no Brasil. Tranquilo, pessoal? Senti muita firmeza nesse sim, senhora, não. Parecia triste. Não, vai ter aula à tarde não, viu? Nós terminando agora para vocês ficarem livres ali, irem na Expocrato, ver os cavalinhos. Oi. Ixi. Pior que é. É muita coisa, eu concordo. Eu acho que eu vou ver se eu volto. Faz 20 dias que eu não vou. Vou ver se eu volto hoje pra academia. Deus é mais.